Olá, seja bem-vindo ao Quiz do Direito do Professor Guilherme. Teremos muito estudo e diversão neste vídeo. Estudaremos ética profissional para a Ordem dos Advogados do Brasil. Prepare o seu papel e caneta e vem comigo. Vamos juntos nessa? Bora lá! Mas antes, se inscreva no meu canal, por favor, favorzinho. É só clicar no botão e ativar o sino. Posso contar contigo? Só buscar @Prof. Guilherme de Luca. Sem enrolar, vamos para a primeira questão de ética profissional para o AB. Prepare o papel e caneta para anotar tudo. Atenção para a primeira pergunta. O advogado Alex encontra-se licenciado junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Assinale a opção que, corretamente, apresenta uma causa para o licenciamento de Alex. A. O requerimento de licenciamento, independentemente de motivação, formulado por Alex. B. O fato de Alex passar a sofrer de doença física incurável. C. O exercício por Alex, de forma definitiva, de atividade incompatível com a advocacia. D. O fato de Alex passar a sofrer de doença mental curável. Você tem 10 segundos para resolver, valendo! A banca cobrou o teor do artigo 12 do EOAB. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, e assim o requerer, por motivo justificado. 2. Passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. 3. Sofrer doença mental considerada curável. Dica de prova: se Dona FGV quisesse te sacanear, ela poderia brincar com doença mental incurável. Cuidado, doença mental incurável é cancelamento, doença mental curável, caso da questão, é licenciamento. A última opção está correta. Vamos para a segunda pergunta. Maria, advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, encontra-se gestante. Em razão de sua condição, Maria tem direitos específicos previstos no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Assinale a opção que apresenta, corretamente, um desses direitos. A. Durante a gravidez, ela terá direito a uma vaga garantida nas garagens dos fóruns de todos os tribunais. B. Durante a gravidez ela terá preferência na realização das audiências a serem realizadas no dia, independentemente de comprovação de sua condição. C. Após dar à luz, ela terá direito à suspensão dos prazos processuais por 60 dias, contados a partir da data do parto, se for a única patrona da causa. D. Após dar à luz, ela terá preferência na ordem das sustentações orais, mediante comprovação de sua condição, pelo período de 90 dias, contados a partir da data do parto. Já sabe a resposta correta: tempo. Segundo o artigo 7º e b, conta corrente 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, são direitos da advogada e gestante. B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Primeiro, os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o I. Não se esqueça, gestante é igual garagem. A primeira opção está correta. Bora de terceira pergunta. A advogada Maria integra a Comissão de Defesa do Consumidor de certa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, promovendo debates e a qualificação profissional de colegas sobre temas específicos de direito do consumidor. Sobre a atuação de Maria, enquanto integrar a comissão, assinale a afirmativa correta. A Maria poderá firmar contrato gratuito de prestação de serviços com entidades da Ordem dos Advogados do Brasil. B. Maria é impedida de adquirir bens móveis fungíveis de entidades da Ordem dos Advogados do Brasil.
C. Maria poderá alienar bens móveis infungíveis para entidades da Ordem dos Advogados do Brasil. D. Maria poderá adquirir bens imóveis de entidades da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos pensar, de olho no cronômetro. De acordo com o Código de Ética e Disciplina, artigo 32, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, ou representar a classe, junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços, ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens imóveis ou móveis infungíveis de quaisquer órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, ou a estes aliená-los. Parágrafo único. Não há impedimento ao exercício remunerado de atividade de magistério na Escola Nacional de Advocacia ENA, nas escolas de advocacia ESAS e nas bancas do exame de ordem, observados os princípios da moralidade e da modicidade dos valores estabelecidos, a título de remuneração. A primeira opção está certa. Atenção para a quarta pergunta deste desafio. O advogado Jefferson pretende associar-se a uma sociedade de advogados para a prestação de serviços advocatícios e participação nos resultados. Sobre tal possibilidade, assinale a afirmativa correta. A. É admitido que Jefferson se associe, em tais moldes, a apenas uma sociedade de advogados. B. A associação de Jefferson a uma sociedade unipessoal de advocacia, com participação nos resultados, não é permitida, pois configuraria a presença de requisitos legais, de vínculos empregatícios. C. É admitido que Jefferson se associe, simultaneamente, a uma sociedade de advogados e a uma sociedade unipessoal de advocacia. D. A associação de Jefferson a uma sociedade de advogados deve ser em caráter geral, não sendo admitida restrição a determinada causa. Já sabe a resposta, vamos pensar. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para a prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de PR. É admitido que Jefferson se associe, simultaneamente, a uma sociedade de advogados e a uma sociedade unipessoal de advocacia. Portanto, vamos de resposta certa. A terceira opção está correta. E atenção para a quinta pergunta deste quiz, chegamos na metade. A diretoria de certa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu decisão no âmbito de suas atribuições, e resignados, os interessados desejavam manejar recurso em face de tal decisão. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. A competência privativa para julgar, em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A competência privativa para julgar, em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do presidente do Conselho Seccional respectivo da Ordem dos Advogados do Brasil. A competência privativa para julgar, em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do Conselho Seccional respectivo da Ordem dos Advogados do Brasil, ou a decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível? Vamos responder. Tempo. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da subseção, ou da Caixa de Assistência dos Advogados.
somente a título de revisão, segundo o artigo 45 do EOAB, são órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, Conselhos Seccionais, subseções, caixas de assistência. As subseções não possuem personalidade jurídica própria, não obstante, são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma do EOAB e de seu ato constitutivo. Terceira opção está correta. Chegamos na sexta questão. Preparado? O advogado João ajuizou uma lide temerária em favor de seu cliente Flávio, sobre a responsabilização de João. Assinale a afirmativa correta. A João será solidariamente responsável com Flávio, apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. B. João será solidariamente responsável com Flávio independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. C. João será responsável subsidiariamente a Flávio, apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. D. Flávio será responsabilizado subsidiariamente a João independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. Valendo! Segundo o EOAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Veja que a solidariedade decorre da comprovação do conluio entre o advogado e seu constituinte, para lesar a parte contrária. A primeira opção está correta. Rufos tambores para a sétima questão. João é estagiário de direito. É vedado a João praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado, ou o defensor público, que o supervisiona o seguinte ato: a assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. B. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças de processos em curso. C. Comparecer à prática de atos extrajudiciais, sem autorização ou subestabelecimento do advogado. D. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Já sabe, valendo! Os atos de advocacia, previstos no artigo 1º do Estatuto, podem ser subscritos por estagiário inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com o advogado ou o defensor público. O estagiário inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado: e retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias, certidões de peças, ou autos de processos em curso, ou findos. 3. Assinar petições de juntada de documentos, a processos judiciais, ou administrativos. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente, quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Resposta correta é a terceira. Sem perder tempo, bora para a oitava pergunta. Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, opção A, estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. B. Exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Opção C. Ocupasse cargo de provimento efetivo, em órgão da administração pública indireta. D. Tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. 10 segundos para pensar. A terceira opção está correta, posto que o candidato deve comprovar situação regular perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar.
salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos, nas eleições para os demais cargos. Penúltima e nona questão, bora lá! Aline, advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, poderá praticar validamente, durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato: a impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, b. visar ato constitutivo de cooperativa, para que seja levado a registro, c. complementar parecer, que elaborara em resposta à consulta jurídica, d. interpor recurso com pedido de reforma de sentença, que lhe foi desfavorável, em processo no qual atuava em causa própria. Valendo! Fique atento que não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, LXV ao CFRB, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Portanto, está certa a primeira opção. Chegamos na última pergunta. Você acertou quantas? Deixe seu comentário falando do seu desempenho. Está preparado? Bora lá! Anderson, advogado, decidiu renunciar ao mandato outorgado por Adriana. Nessa hipótese, segundo o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, é correto afirmar que Anderson continuará a representar Adriana por há 10 dias, contados da notificação da renúncia, ainda que Adriana constitua novo advogado antes desse prazo. B. 15 dias, contados da notificação da renúncia, ainda que Adriana constitua novo advogado antes desse prazo. C. 15 dias, contados da notificação da renúncia, exceto se Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. D. 10 dias, contados da notificação da renúncia, exceto se Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. Preparado para pensar, valendo! O artigo 5º, 3º, e a OAB, diz que o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova de mandato. Mandato é sinônimo de procuração. Urgência pode representar sem procuração, mas apresentando-a em 15 dias. Terceiro, renúncia de mandato, responsável por 10 dias da renúncia, salvo substituto antes do prazo. A última opção está correta. Gostou deste quiz? Se inscreva no meu canal, não vai te custar nada. Comente quantas acertou e, aproveitando, deixe um likezinho. Posso contar contigo? Devolva já aos amigos meu @Prof. Guilherme de Luca. Estou muito feliz com a sua participação. Volte sempre. Até mais.